Eu me lembro que quando eu estava no Primeiro Amor na igreja, então praticamente ali no Primeiro Amor a gente vai, a gente está ali presente na oração, a gente está ali presente todos os dias que está ali no culto, recentemente batizado, a gente está feliz, está com aquela nostalgia espiritual muito bom, muito alegre ali, a gente não esquece muitas coisas ao redor, a gente está conectado com Deus, tem o amor de Deus, tem tudo ali. Então, ali naquele primeiro amor, aquele auge, a gente fazia campanha de oração, a gente orava para os irmãos, a gente orava para os cristãos, nossos irmãos que estavam enfermos, orava para as outras pessoas que às vezes a gente nem conhece, e mesmo assim a gente estava lá na igreja, a gente marcava a reunião e a gente orava. Então ali era um momento muito bom, era um momento agradável que a gente ficava na ativa, ali praticamente nós gostávamos e sentíamos prazer de fazer todas essas coisas que nós fazia. Mas o tempo vai passando, quando era jovem já então ali já começa a aparecer esposa, ter filhos, já compromisso, trabalho, e daí a palavra de Deus fala que às vezes que agora a gente temos que dar prioridade para nossa família, e não é mais tanto apegado assim. Mas isso, né, precisa que a gente vai esquecer, mas é por causa que é a responsabilidade que a gente assume realmente. E aí, então, com todas essas aplicação nostálgicas, vem um negócio que não é tão bem legal assim, né, que tudo isso que a gente fazia na igreja, a gente perdia o nosso foco do nosso país, da nossa nação, a gente não sabia o que acontecia no país, né, então naquela época era assim. Agora não que a notícia já está mais espalhada, a gente sabe o que que acontece com o nosso país hoje, mas por incrível que pareça, né, com toda oração, essas coisas, quando a gente vai na igreja, tá, a gente não comenta nem orar pelo Brasil, a gente não comenta nem orar pelo presidente, nem orar pela alguma autoridade do governo, a gente não pensa nisso, mas quando a gente chega na igreja, a gente foca em Jesus Cristo, a gente canta, a gente ora e parece que a gente se esquece de tudo que está passando no nosso país, né, no nosso Brasil maravilhoso, mas então é aí que eu sei que na palavra de Deus está escrito que buscai primeiramente o reino dos céus e esquecer totalmente das outras coisas dos nossos afazeres. Então, sim, sabemos que temos que buscar Deus e que Deus vai nos livrar de tudo isso, mas que se por causa disso a gente não tem que passar despercebido, fingir que nada aconteceu, mas que sim, está acontecendo algo muito grave no nosso país, no nosso Brasil, envolvendo países exteriores como os Estados Unidos, e sabemos que teve uma manifestação agora recente com o Brasil. E então esse domingo que passou, eu fui para a igreja e eu fui, assim, querer orar a Deus, e daí eu vi, cara, assim, que ali na igreja, ali a gente eu percebi isso, entendeu? Eu percebi ali naquele momento que, poxa, o Brasil tá passando hoje teve a manifestação, que foi domingo, e eu tô aqui na igreja e ninguém dos irmãos falou nada, nenhum dos líderes falou nada para que a gente venha fazer pelo menos uma oraçãozinha ali para que a gente venha interceder e orar pelo Brasil, certo? E aí então eu percebi que, de repente, falou a palavra de Deus, a pregação teve que falou sobre o rei Davi, sobre essas coisas que Deus falou para Samuel, abandonar Saul, que ele queria usar Davi para Davi reinar ali naquele momento, para Davi conquistar o reino de Israel ali naquele momento, porque o último rei que estava tendo ali não estava dando conta, era contra a vontade de Deus, e Deus ele não queria mais. Aí eu falei parei para pensar: "Meu Deus, e então, sobre essas liderança, eu quero que o Senhor venha fazer algo pelo Brasil". E dali naquele momento eu comecei a pensar sobre o Brasil, sobre a manifestação que teve hoje, e eu senti a presença de Deus muito forte quando eu comecei a pensar e imaginar isso, e também eu comecei a orar pelo Brasil nesse culto que eu fui recente, e eu orando eu consegui sentir a dor de cada um que estava ali naquela manifestação,
que estavam ouvindo as palestras ali na manifestação, pelos líderes ali que estavam à frente, pessoas chorando, clamando, e dali então eu comecei a chorar também no culto e eu comecei a pensar assim, que Deus podia fazer alguma coisa para mudar o nosso Brasil, mudando os governos, então destruindo o governo anterior, ou seja, acontecer fazer coisa melhor do que tá, botando outros governos, e aí então porque foi assim, quando Davi quando Samuel ungiu Davi, Davi foi lá na frente da guerra para lutar contra o Golias, que já era escolhido por Deus, mas aquelas pessoas, né, israelita estava ali, então ali naquele momento ali, Davi teve uma audácia muito incrível que ele disse que ele falou para o povo de Israel que ia guerrear contra Golias, antes dele desafiar, ele falou: "Por que que vocês estão aí com medo contra essas pessoas que falam mal de Deus, está caçoando do povo de Deus, querendo destruir o povo de Deus", mais ou menos assim ele falou. Então Davi teve ele coragem, e muitas pessoas teve medo de enfrentar o Golias, e dali então Davi conversou até com Saul, porque não enfrentava e destruía logo ele, e todo mundo estava com medo ali. E então ali Davi se ofereceu para lutar de frente com Golias, e ali naquele momento ele foi e dali ele enfrentou Golias: "E eu vou contra ti, não com armamento, mas eu vou contra ti, contra o nome do Senhor dos Exércitos". E o incrível que eu pareça, que eu vi energia negativa diante das histórias, o poder que tinha negativo, porque era assim, o poder negativo que eu vi é que ali o Golias, ele falou que iria derrubar Davi pelo poder dos deuses que ele adorava. Então, ou seja, aquele líder ali, por um lado, ele tinha uma entidade espiritual do mal para guerrear e destruir o povo de Deus. E do outro lado tinha Davi com o povo de Israel que tinha Deus também para lutar. Então isso, sem uma percepção espiritual, só ia entender humanamente, mas com a percepção espiritual a gente conseguia entender que havia energias ali espirituais lutando e combatendo a guerra. Então, com essa passagem, eu orei a Deus, orei no culto, chorei, clamei e orei de tudo do meu coração que eu podia orar pelo Brasil, por tudo que está acontecendo, para Deus trazer melhorias para o nosso país. E quem sabe Deus ele pode mudar a situação de fazer com que ele venha colocar pessoas que vem ali fazer realmente como tem que ser feito, as coisas com decência, as coisas com verdade, as coisas que Deus gosta, que Deus se agrada, que um líder venha tomar a frente do nosso Brasil. E então, foi isso que eu percebi, que eu tive a percepção de fazer algum tipo de oração e apresentar diante de Deus e ser assim. Porque vocês já prestaram atenção que no Donald Trump existe também pessoas por trás dele, que ali habita pessoas que fazem oração no nome de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e habita uma força de Deus também. Então, eu acredito que, assim, a gente, como nós cristãos, nós temos que olhar, mesmo que os líderes da igreja de onde nós congregamos não fala, mas dentro de nós a gente temos que ter essa sensação, essa percepção de nós orarmos pelo nosso país, orarmos pelos nossos estados, para que venha ter uma boa administração diante de nosso Deus, para que Deus venha batalhar, para que Deus venha agir, para que os nossos filhos não venham passar por uma crise financeira, uma pobre eternamente. Então, assim, nós temos, quero dizer para todos nós que nós temos sim, né, que nos se colocar, que nos posicionar diante de Deus para que nós venhamos orar pela nossa nação.